nós pensamos no nosso desenvolvimento pleno, certamente que estamos também falando do nosso desenvolvimento espiritual, porque em última análise é esse que conta. Nós podemos, por sermos pessoas inteligentes, capazes, através do nosso esforço, da nossa dedicação, disciplina, diligência, construímos uma riqueza material, mas essa riqueza material, ela fica. Quando nós morremos, ela fica. Talvez um pouco mais além disso no momento da nossa morte, nada disso vai. Aliás, muito disso passa a ser um obstáculo para uma morte serena, lúcida e, por que não dizer, uma morte feliz. Porque os nossos apegos a todas essas coisas acabam nos causando muita confusão. E em vida, o apego a essas tantas coisas acaba, infelizmente, sendo causa e condição de muito conflito, desavença familiar, desavença entre pessoas, enfim. Então, em última análise, por certo que temos algum privilégio social, econômico, pode nos dar muito conforto, bem-estar no sentido físico da história. Mas muitas vezes esse conforto material não está acompanhado de um conforto mental, de um conforto emocional e de um conforto espiritual. Mas não há nenhum impedimento, não há nada errado em, através do nosso trabalho, nós virmos a construir um patrimônio, que a gente fala normalmente. Talvez o que nós devemos observar é se nós não nos tornamos escravos desse patrimônio. Em vez de nós gerenciarmos o patrimônio, é o patrimônio que gerencia a nossa vida. Essa é uma visão bastante complicada. Quando nós empoderamos o nosso patrimônio a reger a nossa vida e não o oposto. Então, se nós construímos alguma materialidade, essa materialidade ela deve ser única e exclusiva para nos dar um certo conforto, bem-estar, alguma segurança, mesmo que totalmente impermanente e temporária, mas é um certo nível de segurança a nível do entendimento. Mas quando nós vamos além desse nível de conforto, nós passamos realmente a gastar horas, dias, né? Muitas vezes em estado de ansiedade, estado de angústia, estado de medo, de aflição, né? Esperando algo. Bons negócios, bons resultados, bom isso, bom aquilo. Também, nessa mesma linha sobre falar sobre conforto e bem-estar, obviamente que nós somos um ser sensorial, nosso corpo. Nós temos 5 portas sensoriais. No budismo, vai um pouco mais além, né? Nós falamos que nós temos 8 consciências. As 5 primeiras diz respeito aos nossos 5 sentidos. Depois nós temos a nossa consciência, a 6ª consciência, a 7ª consciência e a 8ª consciência, sendo a 8ª o grande HD, onde fica o repositório de toda a nossa história desde um tempo sem princípio. E por sermos um ser sensorial, obviamente que a gente busca prazer, busca conforto. E de novo, nós podemos ficar adictos de certos prazeres. E às vezes a gente perde o senso de quanto nós buscamos prazer, em detrimento de outras coisas que talvez sejam mais duradouros, talvez nos dê mais conforto, mas não mais esse conforto material, legitimamente falando, mas um conforto maior em termos de serenidade, de lucidez, de calma, tranquilidade, onde o nosso sentido de felicidade
ou nossa referência de felicidade, passam a ser outras coisas. E não mais ser feliz baseado no acúmulo de riquezas ou na constância de prazeres sensoriais. Porque tudo isso, prazeres materiais, prazeres sensoriais, tudo isso, querendo ou não, talvez cada um de nós pensando um pouquinho na sua própria vida, percebe o quanto nós nos escravizamos em relação a essas coisas. Mas para além disso, quando nós buscamos tanto tudo isso, talvez a nossa conduta possa mudar. Talvez a nossa conduta ética possa começar a ser abandonada. Porque normalmente a gente vai acompanhando a onda, né? A gente vai surfando junto. E nesse surfar junto, talvez pode ocorrer de nós virmos a esquecer alguns valores humanos basilares. E assim, de alguma maneira, a gente vai se afastando dessa natureza búdica e se tornando muito próximo a uma natureza muito mundana. E aí a gente começa, talvez, de alguma forma, a ter um incremento em termos das aflições emocionais. Muitos dos venenos mentais passam a realmente se tornar muito presentes. E com isso, a nossa paz mental, a nossa paz emocional e nossa percepção espiritual começa a se comprometer. E aí, de repente, a gente começa a não usufruir muito mais do que a gente não estamos chamando de felicidade genuína. Talvez, eu estou sempre usando a palavra talvez simplesmente porque é foro íntimo, essas coisas são realmente foro íntimo. E é por isso que talvez a gente vai falar um pouco, né? De onde vem essa renúncia? A que se renuncia? Então, nesse afastamento daquilo que no Dharma a gente coloca como felicidade genuína, e em busca de felicidades temporais, mas de alta excitação. Ou seja, não confundir felicidade com euforia. E também não confundir felicidade com estados de agitações mentais, né? Tô feliz, muito feliz. Porque no Dharma nós entendemos felicidade como um permanecer e sustentar uma experiência onde a nossa mente repousa no estado de serenidade e lucidez, mas que certamente uma experiência de um contentamento mais sutil. E eu estou usando a palavra sutil justamente porque a gente não vai atribuir felicidade a coisas, mas a gente vai atribuir felicidade a um estado lúcido, full awareness, plena consciência, de uma experiência onde a mente repousa. Nosso corpo permanece relaxado, nossa saúde permanece equilibrada. E a partir desse estado, as nossas relações, a começar com nós mesmos. E a partir disso, como que nós exteriorizamos essa paz interior. Então, esses dias, eu estava falando, a gente falou isso no período do Sagadawa, quando eu trouxe o texto das 4 qualidades divinas do Brahma-viharas, que era a amizade, que era a compaixão, a alegria e a equanimidade.
Por que eu trouxe isso? Esse é um ensinamento muito antigo. Está dentro da escola Theravada. Buda disse, se nós queremos nos tornar um Brahma Vihara, ou seja, o local onde habita, ou seja, esse ser é onde habita a essência dessas 4 virtudes. Não no aspecto intelectual, mas eu costumo usar a palavra visceral. É quando todo o meu corpo vive isso e regozija por viver a plenitude dessas 4 qualidades. E como é que a gente entra nesse lugar? Né? Como é que a gente entra nesse lugar? Então, se todos e cada um de nós, certamente, né, como disse Sua Santidade Dalai Lama, a aspiração fundamental de todo e qualquer ser humano é ser feliz. Mas, na busca dessa felicidade, a maior parte do tempo, nós estamos produzindo muitas experiências de sofrimento. A nós, enquanto esses estados mentais de ansiedade, de angústia, de medo, né, e assim por diante. E aí sustentado pelos venenos mentais, como a cobiça, o orgulho, a vaidade, a inveja, os ciúmes, os desejos. Isso tudo acaba tirando ou nos afastando da possibilidade de sermos essas 4 qualidades. Eu, para essa conversa de agora, falando sobre o que se renuncia para que a gente possa experienciar um caminho espiritual autêntico, ao que se renuncia? Há muita confusão em cima disso. Na verdade, em última análise, o que nós temos que renunciar é a ignorância. Nos textos budistas, é muito claro. A raiz de todo o sofrimento é ignorar a natureza última dos fenômenos. E por ignorar isso, é que se constrói o apego, a aversão e a indiferença, e a maneira como o apego, a aversão e a indiferença se manifesta, né, se expressa nas nossas relações. Então, em última análise, nós teremos que renunciar a essa ignorância. Renunciar à ignorância significa desenvolver firmemente a vontade de realmente investigar a natureza de todos os fenômenos. E, à medida que fazemos isso, aí nós vamos, lúcido e conscientemente, encontrando onde estão as causas e condições que promovem em nós inquietudes, inquietações, desequilíbrios e assim por diante. Que é justamente a experiência contrária à aspiração fundamental de todo e qualquer ser. Então, se a pergunta fosse feita de uma outra maneira, a que devo renunciar para aquietar, pacificar todas as minhas inquietudes, as minhas aflições, as minhas angústias, as minhas ansiedades, os meus medos, as minhas confusões mentais? A que eu deveria renunciar para que eu possa reestabelecer esse equilíbrio? Se a pergunta é feita desta maneira, aí a resposta começa a surgir. Esse é um treino dentro de autocompaixão. Né? Quando a gente transita dos estados dentro de shamatha, primeiro do repouso, de trazer a atenção para o momento presente, sustentar a atenção no momento presente, desenvolver essa concentração unifocada, experienciar e permanecer no momento presente, entendendo daí a natureza dos pensamentos, o movimento dos pensamentos, como eles surgem e como eles dissolvem. Mas por quanto ele surge, eu der atenção a ele,
aquele pensamento passa a ser a minha realidade. É com isso que eu estou lidando. Aí, quando eu olhar para aquilo que eu estiver lidando naquele momento e perceber naquilo essas inquietudes, eu estou usando a palavra inquietude para expressar ansiedade, angústia, medo, aflições e assim por diante, né? Essas inquietudes, e eu olhar naquele momento o que é que está me causando isso. O primeiro erro seria: é esse chá que eu não gosto, é essa pessoa que eu não gosto, é o tempo que não está do jeito que eu gosto, é porque você não faz o que eu quero, você não reconhece o que eu sou, e ninguém pega o que é meu. Eu, meu e sou. Aí, naquele momento que eu consigo olhar isso, alguma clareza cognitiva, inclusive, surge sobre o que eu tenho que renunciar. Só que daí, o engano é eu colocar e nomear isso fora de mim. Esta pessoa, isso, aquilo. Se eu olhar mais profundamente, o que eu tenho que renunciar, você vai encontrar exatamente que é a relação, a percepção que você estabelece a partir de você mesmo. Então, não é coisas externas. Por isso que vem muitas vezes a confusão de que para eu ser feliz eu tenho que me livrar disso, eu tenho que me livrar daquilo, eu tenho que me livrar da minha casa, eu tenho que me livrar da minha família, eu tenho que me livrar do meu dinheiro, eu tenho que me livrar do meu trabalho. Aí, se você se livrar de tudo isso, você ainda vai continuar inquieto. Porque não é o se livrar das coisas, você pode até vir à conclusão, é melhor eu me afastar disso aqui, mas quando eu entender que não é a coisa, não é a pessoa, mas é a minha relação com ele. Aí a hora, desculpa, na hora que eu perceber isso, é quando realmente, no momento eu esqueci de desligar o telefone, é justamente o momento em que a clareza, a lucidez sobre o que é realmente o ensinamento do Dharma, quando o Buda fala, e todas as coisas, todo sofrimento surge por nós ignorarmos a natureza última de todos os fenômenos. E se todos os fenômenos são vazios, ou seja, eles não têm natureza inerente, ao que nós experienciamos simplesmente porque causas e condições propiciaram essa experiência. Por quantas causas e condições permanecerem, eu continuo nessa experiência. E quando as causas e condições cessarem, a experiência cessa. Então, quando eu consigo começar a trazer essa lucidez, aí começa a esvaziar-se essa ideia de que são coisas ou são pessoas que eu tenho que me livrar, que eu tenho que renunciar para trilhar um caminho espiritual autêntico. Aí a coisa vai ficando mais clara. Porque senão não faz sentido no Dharma. Porque por quanto eu achar que eu tenho que me livrar de coisas ou de pessoas, eu ainda sustento a raiz da inquietude, que me afasta do meu desenvolvimento espiritual, que é a crença de que os fenômenos são sólidos, permanentes, que eu os controlo, que eu os possuo. Então, obviamente que, certamente, a gente vai passar por momentos que eu tenho muitas coisas, muitas amizades, que me levam para diferentes lugares. Muitas coisas que são fontes de muitas preocupações. Eu preciso de tudo isso? Se eu conseguir viver com tudo isso e habitar uma experiência mental, emocional, lúcida, serena,
e que quando eu olho para a minha inquietude, ela não aponta para essas coisas, então, talvez você tenha pacificado isso. Então, você agora é a pessoa que tem tudo isso, mas que entende a natureza vazia de todas elas. Então, você não desenvolve nem apego, nem aversão, nem indiferença. E continua tendo tudo isso. Coisas vêm, coisas vão. Né? Tudo que sobe, desce, tudo que aparece, desaparece, tudo que acumula, se desfaz, se exaure. Então, se eu faço as pazes com tudo isso, eu vou diminuindo o meu apego a tudo isso. E com isso, eu vou diminuindo as minhas aflições emocionais. Eu tenho muitos amigos. Aí eu vou começar, talvez, pensar o que realmente são amigos. Na Prece de Samantabhadra diz: posso estar sempre na companhia de pessoas que me queiram bem, posso estar sempre na companhia de pessoas que tenham a mesma prática de vida que eu tenho, posso estar na presença de pessoas que me ensinem o Dharma. Então, agora, ensinar o Dharma não significa que eu vou ser só amigo budista. Lembrando, principalmente, que a palavra Dharma significa transformação. Então, muitas vezes, ter amigos difíceis, não é ele que é difícil. É a minha compreensão que está muito estreita. Então, e essa compreensão estreita é o que deve ser renunciado. Então, o que seria uma compreensão estreita? Uma visão muito ortodoxa, uma visão dura. Né? Qual a dificuldade que eu teria de dar uma abertura maior nessa relação, na minha compreensão desta pessoa? Entende? Volta de novo a bola para você. São questionamentos internos. Não é a pessoa. É a percepção que eu tenho dela. Então, quando a gente fala o tema da palestra, a que se renuncia para trilhar um caminho espiritual autêntico, é a ignorância. Então, durante esse tempo, esses 3 meses que eu fiquei de retiro, a gente fez várias palestras aqui, e eu trouxe vários textos que iam passando na construção e na compreensão de tudo isso. Mas uma das coisas mais importantes dos textos que a gente trouxe aqui foi esse aqui e esse aqui, cujo autor é o mesmo, Kintyappa Rinpoche, um dos meus grandes professores, um dos maiores exemplos de ser humano que eu tive o privilégio de conhecer. Khenpo dizia muito: esvazie-se. E entenda que esvaziar-se não é de coisas externas. Esvaziar-se significa esvaziar-se das suas preocupações mundanas. Esse esvaziar-se, na verdade, é uma maneira de dizer: renuncie a toda e qualquer percepção que lhe leve a qualquer estado de emoções aflitivas. Então, muitas vezes, sim, nós temos coisas. Vou dar exemplos mundanos. Eu tenho um carro. Se fosse só comprar o carro, não seria tão mal. Mas você tem carro, tem IPVA, tem licenciamento, tem gasolina, tem mecânica, tem manutenção, tem troca de pneu, tem isso, tem aquilo, 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 aquilo. E aí, ter esse carro, na verdade, acaba lhe trazendo muitas preocupações. Talvez, dependendo de onde você mora, principalmente pessoas que moram em zona urbana, que tem minimamente algum transporte coletivo, não seja tão difícil, talvez não seja tão difícil, não ter um carro. Isso é só um exemplo, tá, gente? É só um exemplo. Talvez você possa usar de transporte coletivo. Qual seria o impedimento disso?
A gente vai fazer uma lista, que dependendo da cidade que você mora, que não é eficaz, que é caro, que é perigoso, e que é isso, aquilo, aquilo, ele vai nomear um monte de coisa. Já para quem mora em zona rural, como eu, por exemplo, não que a gente não possa viver sem um carro, mas torna as coisas um pouco mais difíceis. Porque o transporte coletivo é bem difícil, as coisas não são perto, enfim. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque dentro do esvazio-se das preocupações mundanas, a gente tem que trazer um bom senso de como fazer isso. O perigo do bom senso é ele estar contaminado pelo ego, pelo orgulho, pela vaidade, pelo conforto, pela, né, a zona de conforto. Mas, de novo, para o íntimo, eu já falei no começo. Renúncia, ela vai ter uma coisa extremamente essencial, que é a maneira como a gente começa qualquer prática no Dharma. Qual a motivação e intenção desta ação que eu estou prestes a começar? Qual a motivação? Qual a intenção? Então, obviamente, se nós tivermos uma aspiração autêntica sobre o desenvolvimento espiritual, nós vamos trazer para isso, de maneira muito coerente, como construir isso. E aí a gente vai esvaziando, esvaziando, esvaziando. E eu quis permanecer, reconhecer lucidamente, basicamente, onde eu moro, a situação que eu moro. Aí você vai ponderar tudo isso. Vai dizer, eu preciso disso ou não preciso disso. Geralmente, também tem aquela coisa que a gente fala. Renúncias também passam pela aquela pergunta, eu quero ou eu preciso? Ou seja, trazendo isso desde uma visão bem material e elevando isso até uma visão mais sutil, que dê suporte àquela intenção. Qual a intenção? De um desenvolvimento pleno. E desenvolvimento pleno aqui inclui físico, mental, emocional e, obviamente, espiritual. Quando nós conseguimos estabelecer uma intenção, e demos a essa intenção movimento, e sustentarmos isso, as coisas vão se tornando mais claras. Nós, respondendo aquela pergunta, o que me inquieta? O que me agita? Aí, vai acompanhar essa pergunta, o que me quer, que me agita? A primeira coisa é essa compreensão de que todas as coisas dependem de causas e condições para surgir, permanecer e dissolver. A segunda coisa é que ao investigar isso, nós vamos chegar a uma conclusão é que nós não temos controle sobre causas e condições. Lidar com esse não controle vai bater no ego, vai bater nos apegos e vai bater na dificuldade da renúncia. Seja lá o que, cada um no seu pleno foro íntimo estiver olhando e decidindo. Não dá para atribuir essa decisão a terceiros. E terceiro aqui, inclusive, é o Buda. Como sua santidade Dalai Lama fala. Todas as nossas dificuldades são oriundas
e resultantes das nossas ações. Nós criamos isso. Então, cada um de nós, tem a responsabilidade de desconstruir isso. Mas eu preciso de lucidez para identificar aquilo que deve permanecer e aquilo que eu devo abandonar. Uma outra palavra, a renúncia. Abandonar. Tudo é causa de condições. Tanto para o surgimento de coisas que eu tanto quero, que esteja presente na minha vida, como para aquelas coisas que eu gostaria que não estivessem mais. Para aquelas coisas que eu quero, depende das minhas ações, para dar surgimento a elas. Para aquelas que eu não quero, depende das minhas renúncias, para que elas se dissolvam. Isso, nós estamos falando, está na esfera da percepção. Numa leitura mais bem próxima, né, filosofia budista, quando a gente já falou das 8 consciências, é uma compreensão que esse diálogo está na nossa mente. Porque tanto aquilo que eu quero, como aquilo que eu não quero, são criações da minha própria mente. A mente cria estados de felicidade e a mente cria estados de sofrimento. Se nós mudamos a percepção, esse cenário muda. Totalmente. As experiências de felicidade, as experiências de sofrimento são criações da nossa própria mente. E por isso que não adianta se livrar de coisas externas se a mente não entender se isso é necessário ou não. Se a nossa compreensão, a nossa percepção da realidade não compreender ser necessário ou não. Porque nós podemos nos livrar das coisas, mas a gente não desconstrói a imagem mental. Por isso que o Dharma é reasoning. Tem que haver uma razão clara para que eu tome esta ou aquela decisão. Para que eu abandone ou eu adote. Tem que ser algo que foi contemplado, foi meditado, foi analisado por cada um de nós. Porque essa é a única maneira que eu consigo mudar a minha percepção. E é só mudando a percepção que as coisas vêm a ser de uma outra maneira. Então, por isso que, quando a gente fala a aspiração fundamental de todo e qualquer ser é a felicidade. Mas a que ele atribui felicidade? Como que são as ações dele, de cada um de nós, para alcançar aquela experiência de felicidade? Se ela não é baseada em ética, se ela não é baseada nas 6 paramitas, ou seja, voltando aos textos que nós estudamos desde maio, Khenchen-Apa Rinpoche, basicamente em todos os textos, ele dizia da importância de nós cultivarmos um meio ambiente mental, uma mente virtuosa. Às vezes falar sobre isso, as pessoas acham que isso é religião, que isso é coisa de monge, que não é. Isso é coisa de ser humano. Aliás, para praticar virtudes, para cultivar a nossa mente, nosso meio ambiente mental, com qualidades inerentemente humanas, não tem nada a ver com crer ou não crer. Nada a ver. Por isso que eu falei, estamos falando da espiritualidade humana, que é inerente ao ser humano. Então, todo e qualquer ser humano, inerente a ele, estão essas qualidades. Essa habilidade cognitiva da transformação.
Mas tem que haver uma intenção, tem que haver uma vontade, tem que haver uma motivação para fazer isso. Então, se nós cultivamos, ou por a pergunta de outra maneira, aqui a gente costuma fazer assim, né? Muitos de vocês sabem, já experimentaram isso. Quando a gente estuda as 6 paramitas, as 6 perfeições, o desafio depois de estudar o texto é viver cada uma das 6 paramitas por uma semana. Não importa, nossa vida normal, rotineira, trabalho, família, enfim. Por uma semana, exercitar cada uma delas. Quando nós intencionalmente fazemos isso como uma tarefa, nós esbarramos diretamente naquilo que nos impede de sermos generosos, de sermos éticos, de termos paciência, de termos esforço, de termos concentração, de termos sabedoria. É quando nós trazemos, aqui vem uma coisa extremamente importante, quando nós trazemos a nossa atenção para essa paramita, qual seja, e eu vou olhar agora toda a minha realidade do dia a dia através das lentes. Vamos dizer que essa lente for, eu vou olhar o mundo através da generosidade. Aí eu vou ter que realmente me aprofundar na minha compreensão de generosidade. Não generosidade rasa. Vou dar coisas para as pessoas. Não. Dar coisas para as pessoas é muito fácil. Não vai mudar muita coisa em mim, mesmo porque a gente geralmente dá o que não usa, o que não precisa. Mas tente dar o seu tempo a alguém. Tente dar a sua escuta a alguém. Aí você vai ver o que você vai ter que renunciar para que a sua escuta seja verdadeira. Que ela não seja contaminada pelos nossos julgamentos, preconceitos e assim por diante. Então, para que eu tenha uma escuta verdadeira, eu tenho que renunciar ao quê? Orgulho, vaidade, conceitos, preconceitos, assim por diante. É renúncia. Eu tenho que abandonar tudo isso para que a minha escuta seja verdadeira. Na hora que eu for dar uma resposta, qual a motivação e intenção em dar essa resposta? Essa resposta está vindo de onde? De mim. De onde? De uma mente generosa, acolhedora, respeitosa, que busca naquele momento oferecer uma fala que ajude aquela pessoa, ela, a desenvolver uma maior lucidez, ou eu vou tentar impor sobre ela a minha opinião e convencê-la de ser daquela maneira. Entende? São exemplos de renúncia. Então, quem te Rinpoche, de diversas maneiras diferentes, trouxe isso. Inclusive, como a gente pode treinar a nossa mente a desenvolver virtudes mentais, pensamentos virtuosos. E qual seria a intenção de fazer isso? A intenção de fazer isso seria a leitura do Dharma, que nós possamos construir uma sociedade, vamos dizer assim, amplamente, mais amorosa, mais compreensiva, mais verdadeira, mais acolhedora, lugar onde a gente queira estar. Então, quando nós meditamos e nos familiarizamos com nós mesmos, um primeiro momento é desenvolver este lugar como um lugar que eu queira ficar. Ou seja, eu comigo mesmo. Não no sentido egóico. Não. Mas é que há um refúgio em mim. Eu reconheço este lugar como um lugar que me acolhe, me protege. De todos os vendavais das minhas emoções, de todos os meus quereres, das minhas ganâncias, me protege dos meus ciúmes, da minha inveja.
Então, com isso, eu vou criando esse refúgio. Por isso que a palavra refúgio é tão forte dentro do Dharma. Mas para que eu abra esse espaço, o que eu tenho que renunciar? Muitas coisas. Aí eu começo a entender o que eu estava falando no começo. Não tem a ver renunciar a pessoas e coisas. A renúncia verdadeira, que legitima o caminho espiritual, é eu renunciar a tudo aquilo que me impede de ser humano. Agora a palavra humano com H maiúsculo e com todo o significado que essa humanidade representa. Com todo o potencial que essa humanidade tem, aí talvez eu comece a perceber a dimensão dos meus apegos, a dimensão da minha crença que as coisas são concretas, que eu os possuo, que eu os domino, que eu os controlo. Essa é a grande renúncia. O resto é ilusão de estar renunciando. E porque são renúncias ilusórias, o resultado não surge. Enquanto esse progresso, esse crescimento humano e espiritual, onde cada dia eu me sinta um ser humano mais verdadeiro, pleno, onde a minha mente repousa cada vez mais longamente, mesmo nos meus afazeres diários, ela agora repousa em um estado de tranquilidade, de lucidez, de serenidade. No Dharma a gente usa uma palavra que é contentamento. É a alegria de poder estar fazendo isso. O regozijo de ter encontrado minimamente este caminho. Que mesmo sendo desafiador, cada pequeno passo já é experienciado. Como? Nessa lucidez, nessa serenidade, nessa calma, que no Dharma a gente vai chamar de a luminosidade da mente, espaço da mente. A luminosidade significa a diminuição das agitações provocadas por todas essas outras coisas. O espaço significa como me desafogando das não virtudes, ou seja, das aflições emocionais. Porque o que promove as ações, o que promove a experiência das emoções aflitivas são justamente a consequência das minhas ações não inspiradas em ações virtuosas. E essas ações virtuosas são nada mais, nada menos que nós expressarmos no mundo, impulsionados pelas 6 parâmetros. Então, para aqueles de vocês que estudam Dharma, já ouviram falar no caminho do Bodhisattva, de Shantideva. Então, o caminho do Bodhisattva é o caminho de todos e qualquer um de nós que escolha intencionalmente, lucidamente, a ter uma vida realizadora, mais plena. Mas, acima de tudo, essa plenitude é a experiência cada vez mais prolongada. Nada é permanente. A gente ainda está no caminho, né, da geração, do desenvolvimento, da visão. Então, a experiência vai se tornando cada vez mais duradoura. Que experiência? Dessa serenidade, dessa lucidez, dessa paz, dessa calma mental.
E é aquele regozijo, aquele contentamento interior, que não é euforia, não são estados, né, de felicidade. Não. Na verdade, a gente usa, né, a figura do pêndulo, né? Rapaz, vocês sabem disso melhor que eu, né? Eu sou feliz, sou feliz, sou feliz, sou feliz, sou feliz, sou muito feliz. Mas as causas e condições que me trouxeram até aqui, elas são impermanentes. Então, quando a causa e condição cessa, se o pêndulo passe aqui, seria menos mal. Mas ele vai para o outro lado, com a mesma intensidade. Porque isso aqui significa o meu apego sendo realizado. Isso aqui significa o meu apego sendo contrariado. Então, dentro da roda do Dharma, você tem a ignorância, você tem o desejo e você tem a raiva. Então, você tem a ignorância que nomeia algo que você diz, essa é a causa da minha felicidade. Aquela coisa, aquela pessoa, aquela relação, aquela situação, ela por si ela é impermanente. Então, isso se desfaz. Quando isso se desfaz, me dá raiva. Por quê? Por quê? Por quê? Por que acabou? E aí, minha mente se volta imediatamente para um outro objeto. Então, eu fico mudando de objeto para objeto, para objeto, para objeto, sem nunca ter oferecido a mim mesmo qual é a natureza desse objeto. Por que a felicidade não fica? Quando eu penso que a coisa agora acalmou, tum, some. Porque eu estou atribuindo a felicidade a coisas ilusórias. Ilusórias por quê? A ilusão do sonho que as coisas são permanentes. Que eu controlo, que eu possuo. E, acima de tudo, que elas existem para satisfazer os meus desejos. Muitas vezes a gente pensa que ama alguém, mas na verdade não é amor. Eu amo alguém que me sacia. E quanto mais das minhas ansiedades forem saciadas por essa pessoa, mais eu a amo. De repente, eu nem percebo que eu criei um tremendo de um cercado ao redor dela. Ela não é livre para ser o que ela é. Ela está aqui para me servir. Então, enquanto essa paisagem, essa visão, essa compreensão equivocada existir, agora experimenta renunciar a isso tudo. E dá à pessoa que está com você a liberdade de ser, inclusive de permanecer ou não. Se de repente você faz parte dos planos de felicidade dela, e por quanto fizer, e ela no seu, a relação permanece. Mas na hora que os olhares começam a olhar para outras coisas, se desfaz. Então, como eu disse no começo, renúncia, na verdade, não tem nada a ver a coisas, pessoas, situações. Ela tem a ver com a compreensão de tudo isso. O próximo passo é entender, apesar de eu ter falado, mas agora vou colocar um pouco mais de ênfase, que tudo que nós experienciamos é consequência das nossas próprias ações, pela lei de causa e efeito. Então, como Mahatma Gandhi diz, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Não dê ao mundo a responsabilidade de te fazer feliz. Ofereça ao mundo a sua felicidade. Por isso que é tão claro no Dharma. Quanto mais nós nos regozijamos com a felicidade do outro, mais feliz eu sou. Esse é o sentido da felicidade genuína. É sorrir no sorriso do outro. É ser feliz do sucesso do outro. É ser feliz de ver o outro feliz. É ser feliz com o outro ter tomado a decisão, mesmo que seja de te ter deixado.
Então, entende que para eu dar esse passo, há que haver um grande movimento. Eu falei das inquietudes, olhando para o que eu quero e o que eu não quero. Agora, olhar para a inquietude na compreensão de que há coisas que são inevitáveis. Um passo mais adiante. Muito dessa inquietude, dessas inquietações, diminuem quando nós percebemos o que é comum à humanidade. Não acontece só com você, comigo. É comum à humanidade. Então, aquela famosa fala, por que eu? Deveria ser trocado por que não eu? Altamente libertatório quando você consegue fazer isso. Altamente libertatório. Khentiapa Rinpoche foi um exemplo muito grande disso no final da vida dele. Ele foi acometido por um câncer gravíssimo e quando foi perguntado como que ele percebia aquela situação, dada a vida essa vida que ele teve, que nada apontaria como resultante de causa e efeito, causa e condição, né, ou causa e resultado, lei de causa e efeito, que apontaria para uma punição kármica daquela dimensão. É errado falar punição kármica, tá? É só para ilustrar. E ele respondeu da maneira como sempre foi, de uma serenidade, de um sorriso. Ainda bem que isso está acontecendo nessa vida, que eu tenho a compreensão para entender a lei de causa e efeito, e entender que isso que está florescendo agora, se não foi criado nesta vida, em alguma foi. E que bom que floresceu nessa vida, porque nela eu tenho a compreensão. E quando eu sinto muita dor, eu aspiro que essa dor seja a dor de todos os seres. Que nesse momento que eu estou com tanta dor, que incontáveis seres estejam sem dor nenhuma. Renúncia. Então, quando a gente começa a entrar em contato com essas percepções muito mais ampliadas do que a renúncia, a gente percebe que as nossas renúncias são not enough, não o suficiente para dar surgimento à causa e condição que eu tanto aspiro. E aí, tendo entendido causas e condições, tendo entendido que muitas coisas são inevitáveis, morrer é inevitável, adoecer é inevitável, as mudanças são todas inevitáveis. Está lá nas 4 novas verdades. Na primeira e na segunda. Está lá toda a explicação sobre isso. As primeiras coisas que o Buda ensinou. Para que produzisse, então, a terceira nova verdade, que era a dissolução das causas da primeira e da segunda. E desse surgimento, aí sim, a quarta nova verdade, que era o caminho óctuplo. E o caminho óctuplo nada mais é que uma vida sustentada por ações éticas e virtuosas. Então, aí vem o que eu posso novamente dizer. Nós temos que renunciar a tudo aquilo que esteja impedindo, nesse momento, que eu desenvolva uma amplitude, uma abertura maior sobre a realidade no qual estou inserido. Então, quando a gente pensa no Vinaya, que são as regras, né? Ou seja, o código de conduta ética, e aí nós pensamos no Hinaya, a escola Hinayana, que é a primeira escola
né? Primeiro veículo. Fala escola, primeiro veículo. Veículo Hinayana, veículo Mahayana. Então, no veículo Hinayana, quando o Buda ensina, a primeira coisa que ele vai falar é sobre a conduta. Dada a importância que, ao mudarmos a nossa conduta, muda a nossa percepção. Mas uma outra maneira de ler é, quando eu mudo a minha ação, muda a consequência. Então, se aquilo que eu experiencio no meu dia a dia nada mais é que consequência das minhas próprias ações, se eu quiser que o mundo retorne para mim algo diferente, então a minha ação no mundo tem que ser diferente. Por isso que o Mahatma Gandhi fala, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Agora, quando todos e cada um de nós tem a intenção de fazer essas mudanças, aí nós temos que começar a eleger cuidadosamente, lúcida, conscientemente, por onde começar. E aí, por onde começar? É na nossa conduta mental. Como assim? Uau, tenta ir aumentando o seu grau de ética. Lembrando que no Dharma, ética, uma maneira simples de entender, é tudo que eu penso, falo e faço, que a resultante dessas três ações não seja sofrimento a ninguém nem a mim. Só de pensar isso, assim, só de trazer um pouquinho disso. O nosso egoísmo vai entrar em conflito. Porque nós estamos acostumados com o eu, meu e sou. Então, só de trazer isso, pensar, falar e agir, não seja causa e condição de sofrimento a ninguém nem a mim. Então, aquele egoísmo vai cedendo. E lá na frente, ele vai se tornando a experiência de altruísmo. O egoísmo é viver a vida para você, que tudo é seu e para você. O altruísmo, tudo que você faz, tudo que você pensa, é para o benefício e felicidade de todos os seres. Então, a nossa ação no mundo é para ser benéfica a todos os seres. E aí isso vai se sustentar naquela alegria, na alegria do outro. Não é aquele olhar. Eu conseguindo isso, para mim está bem, o outro que corre atrás dele. Não. Então, novamente, quando nós falamos em renúncia, a gente está falando de uma perspectiva totalmente diferente, talvez, daquela que nós estamos acostumados a olhar. Às vezes, podemos até incorrer em renúncias bem grandes, bem materiais, talvez. Lá na frente, eu poderia dizer, o conhecimento que eu tenho hoje, a experiência que eu construí através dessa oportunidade que eu ofereci a mim mesmo, talvez indique que eu não precisava ter renunciado a tanta coisa. Bastava eu ter mudado a minha percepção. Mas aí vem uma coisa interessante, é que você não teria chegado a essa conclusão se você não tivesse percorrido o caminho. Porque essa última fala, ela já vem da experiência. Mas se eu não tivesse feito a renúncia que eu fiz, eu não teria chegado nesse lugar para observar isso. Mas aqui fica uma dica. Quanto mais nós treinarmos uma compreensão mais ampla, mais inclusiva sobre renúncia, talvez as coisas vão se tornando um pouco mais claras. E talvez não seja necessário fazer cortes tão drásticos, talvez. Quando a gente fala, por exemplo,
Nós monges, bhikshus, somos renunciantes. Mas aqui no Ocidente, muitas vezes é difícil. Porque não há uma cultura aqui no Ocidente que sustente um monastério, que sustente um monge. Na Índia, no Tibete, no Butão, no Nepal, já é parte da cultura isso. Existe uma alegria em sustentar um mosteiro, existe uma alegria em manter um monge. Mas essa alegria vem de um desprendimento muito grande. Esse monge não está rezando só para mim, esse mosteiro não existe para o meu benefício. As ações de um monge, a proposta de um mosteiro é preservarem os ensinamentos do Buda na sua plenitude, na sua integralidade, na sua pureza, para que gerações futuras possam ter acesso a isso, como nós estamos tendo praticamente 3.000 anos depois. Então, os bhikshus renunciam. Na Prece Samattabhada também há uma estrofe que fala lindamente sobre isso. Então, a renúncia em si, para que nós possamos viver uma liberdade de ser realmente livre de todos esses cercadinhos e aprisionamentos emocionais, mentais, emocionais, a renúncia é necessária. Mas, de novo, fora o íntimo de cada um. Não se diz a alguém o que ela renuncia ou deixa de renunciar. Buda, em seus ensinamentos, ele nos deixou inúmeros meios hábeis, como exemplos, que a gente pode ler, estudar, se inspirar, colocar em prática e observar o que surge, porque em última análise é isso que o Buda disse. Não acredite em nada que eu estou dizendo em respeito a mim, mas ouça com atenção. Ofereça a você a oportunidade de experienciar. Se for bom, adota. Se não for bom, esquece. Essa é a clareza do ensinamento do Buda. Lembrando novamente, a palavra Dharma, geralmente a gente atribui ela ao legado dos ensinamentos que o Buda deixou. Mas Dharma, em essência, é transformação. Porque tudo que o Buda ensinou para nós foi para que nós pudéssemos transformar a nossa visão equivocada para uma visão de sabedoria. Começa lá no refúgio. Quando eu tomo refúgio na joia tríplice, intencionalmente eu estou dizendo a mim mesmo: você está feliz em receber o Dharma? E o preceptor pergunta. E a pessoa diz: sim, estou. O que ela está dizendo? Sim, estou feliz em saber que há o caminho da transformação, onde essa mente equivocada, rígida, dura, pode se transformar numa mente luminosa e espaçosa. Quando toda essa carga do ego, da visão equivocada, se esvazia. Então, no Dharma é isso. Não tem muito mais. O mais da conversa vem quando se começa a praticar. Devagarzinho vai observando quais as dificuldades que eu tenho na minha generosidade, na minha paciência, na minha concentração, no meu esforço, na minha compreensão da sabedoria última. Porque quando você transforma o conhecimento Dharma num conhecimento intelectual, você torna um erudito, mas não se torna um ser realizado. E o Dharma, a intenção que nós temos no Dharma, quando nós entramos no Dharma, deve ser nos tornarmos um ser que realiza a natureza dos ensinamentos. E não tornar-se um intelectual que consegue ser um grande erudito, mas não consegue trazer para sua própria vida nada desse ensinamento, minimamente que seja. Então, o conhecimento não está sendo usado para a transformação. E o Dharma em si,
enquanto transformação, já implica, logo no começo, em renúncia. Porque é a renúncia da visão equivocada para que a visão correta possa ser experienciada. Então, a renúncia já está implícita. Por isso que o preceptor pergunta, após dar todo o ensinamento sobre o refúgio, os preceitos e tudo mais, que nós estamos no caminho Mahayana, nossa prática é para o benefício e felicidade de todos os seres, e o nosso refúgio é até que o último ser se libere do ciclo de sofrimento. Esse é o sentido do refúgio no Mahayana. No Hinayana, é por uma vida. Self-liberation. No Mahayana, é até que o último ser se torne livre da experiência do sofrimento. Entre aspas, ignorância. Então, está implícito. O que nós não devemos fazer é renúncias ignorantes. Como assim? Achar que está renunciando, mas está só fazendo aumentar o apego. E é um apego muito perigoso, que é o apego à eliminação. Então, sobre isso, eu convido vocês a lerem o texto da Bhagavad Gita, que foi ensinado diretamente por Manjushri, o Bodhisattva da sabedoria, a Sakya Kundra Rinpoche, que transmitiu aos seus filhos, da Bhagavad Gita, Sandon Tsemmo, ao seu sobrinho Sagapantita, e a Conchopal. E esses ensinamentos permanecem até hoje, ininterruptos e puros. E a última linha desses, são 4 linhas apenas, e a última linha fala exatamente isso. Se você tem apego à visão, você não tem a visão pura. Ou seja, se toda vez que qualquer tipo de apego surge, é porque você ainda não tem a visão última do Dharma, que é do vazio, que significa a sabedoria. Então, de uma maneira ou de outra, né, a renúncia está implícita em toda a trajetória do Dharma. Mas não literalmente falando, são renúncias materiais. A renúncia é a ignorância. A renúncia é o ego. O ego é a expressão da ignorância, em última análise. Porque o ego precisa sustentar a visão de que o fenômeno é real. Porque senão, ele, enquanto sujeito, olhando para o objeto, evapora. Então, para que o arquétipo possa se dissolver, nós temos que reconhecer a natureza dele. Aí ele se dissolve. Muito bem, eu acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje.